Fala pessoal, você vai ter uma mega aula aqui agora. Eu vou ensinar 5 princípios que o Flamengo deixou de fazer ontem para ser campeão. E talvez esses 5 princípios estejam fazendo falta na sua jornada e na sua vida. A gente já está indo para a aula, mas antes de ir para a aula eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é para você se inscrever no meu canal. Logo aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscreva-se. Queria muito que você se inscrevesse no meu canal. O segundo é que você acionasse o sininho. Tem um sininho logo aqui embaixo e você vai estar sempre sabendo quando eu coloco vídeo novo. E mais, você vai saber em primeira mão lições sobre liderança e gestão de equipe. E a terceira coisa, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os líderes que você conhece, com as pessoas que gostam de futebol. Eu gostaria muito que você compartilhasse. E talvez você fale assim, Medeiros, eu não gosto de futebol, não vou assistir esse vídeo. Você vai perder uma mega aula sobre liderança. Talvez uma das melhores aulas que eu já dei sobre liderança aqui no YouTube. Então, aperte o sino, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e venha comigo. Fala pessoal, Antônio Medeiros. Sei que você está olhando e falando assim, poxa, por que o Medeiros está com a camisa do Mengão um dia depois de perder a Libertadores? Porque ontem eu aprendi 5 lições fundamentais na derrota do Flamengo. Foram 5 lições que ao final do jogo eu fiquei olhando e fiquei pensando assim, por que o Flamengo perdeu esse jogo? A primeira lição que eu tirei na derrota do Flamengo é, entre o talento e a disciplina, o talento sempre vai. Ou melhor, entre o talento e a disciplina sempre vai ganhar no longo prazo. A disciplina sempre vai levar você mais longe. Se você comparar a equipe do Flamengo com a equipe do Palmeiras, eu quero dizer para você que não dá individualmente para a gente comparar e falar que os dois times se equivalem. O time do Flamengo é muito mais talentoso. O time do Flamengo tem os melhores jogadores da América do Sul. O time do Flamengo tem os jogadores mais bem pagos da América do Sul. Ou seja, é um time de vanguarda, é um time de ponta, é um time que só de olhar a escalação, os adversários já ficam com uma pulga atrás da orelha. Mas isso não quer dizer que talento reunido é sinônimo de sucesso. Durante os treinamentos que eu faço nas empresas, muitas vezes eu vejo empresas que fizeram uma ótima seleção, um ótimo recrutamento. Eu vejo empresas que fizeram um ótimo trabalho de gerenciamento na hora de contratar e muitas vezes ela tem um time extremamente talentoso, mas que não consegue performar. Por outro lado, dizer que o time do Palmeiras era ruim também seria leviano em dizer isso. O time do Palmeiras tem muitos bons jogadores, mas isso não quer dizer que se equivalem no talento com a equipe do Flamengo. Entretanto, a equipe do Palmeiras fez um esquema tático onde cada jogador foi colocado numa posição para fazer uma determinada coisa. E ao final do jogo eu assisti a entrevista do técnico do Palmeiras e eu achei um negócio muito interessante. Ele trocou a maioria dos jogadores de posição. Então, por exemplo, na defesa ele tinha 2 jogadores. Um jogava pela esquerda e um sempre jogou pela direita. A vida toda esse camarada jogou pela esquerda e esse jogou pela direita. O que ele fez? Ele percebeu que do lado oposto, do lado direito do Flamengo, ele tinha um time mais talentoso. Então ele pegou esse jogador que sempre jogava nessa posição, porém era mais talentoso, e fez assim, ó, virou. E botou esse para marcar o talento. E no lado esquerdo do ataque do Flamengo, tem um jogador que tem uma velocidade muito grande, que é o Bruno Henrique. Ele pegou então o Gustavo Gomes, que é um outro zagueiro que ele tem, um outro defensor que ele tem, que não é tão técnico, mas ele tem um vigor físico muito forte. E ele foi e colocou o Gustavo Gomes do outro lado para marcar o Bruno Henrique. No final do jogo, foi perguntado para ele, por que você inverteu a maioria das posições? Ele disse o seguinte, quando você conhece as suas capacidades e conhece a capacidade do seu adversário,
você tem que aprender a potencializar aquilo que você tem de bom e minimizar aquilo que o seu adversário tem de bom. Eu lembrei até do Sun Tzu, né? Sun Tzu diz o seguinte: se você conhece a ti mesmo, você ganha 50% das batalhas. Se você conhece o seu inimigo, você ganha 50% das batalhas. Agora, se você conhece você e o seu inimigo, você ganha 100% das batalhas. Eu lembrei muito do Sun Tzu quando eu vi o técnico do Palmeiras dando a entrevista. Ele disse: olha, eu estudei cada movimento dos jogadores do Flamengo. E eu me posicionei, e eu posicionei o meu time de acordo com cada jogador do Flamengo. Perceba que ele falou um outro negócio que foi muito interessante. Ele disse o seguinte, ó, antes de iniciar a preparação do time, eu reuni todos os jogadores numa sala e disse o seguinte: eu vou fazer uma coisa diferente. Mas para que eu consiga fazer isso funcionar, eu preciso que cada um de vocês se comprometa a fazer mais do que sabe. E eu preciso que cada um de vocês se comprometa a ser taticamente muito bem disciplinado. Se você está acostumado a jogar pela esquerda, eu vou te colocar pela direita. Mas eu vou te explicar qual é o espaço do campo que você vai ocupar e o que você vai ter que fazer durante os 90 minutos de jogo. E foi exatamente o que aconteceu com o time do Palmeiras. Durante 90 minutos de jogo, o time do Palmeiras fez o que precisava ser feito. Eles conseguiram neutralizar todas as táticas e técnicas que o time do Flamengo tinha. E eles conseguiram fazer um jogo bonito? Não. Eles conseguiram fazer um jogo que encheu os olhos? Não. Mas eles conseguiram chegar onde desejavam. Eles ganharam o campeonato e daqui 20, 30, 40, 50 anos, daqui uma centena de anos, alguém vai se lembrar que o time do Palmeiras foi o campeão brasileiro, o campeão sul-americano de 2021. Poucos talvez vão se lembrar que o time do Flamengo era melhor. Talvez poucos vão se lembrar que o time do Palmeiras jogou na defensiva. Poucos vão se lembrar que o jogo do Palmeiras não foi um jogo bonito, não foi um futebol bonito. Mas todos vão se lembrar que eles ganharam a Libertadores. E ganharam com méritos. E ganharam com méritos porque conseguiram anular o time do Flamengo. E aí, muitas vezes, quando eu vou nas empresas, nos treinamentos empresariais, quando muitas vezes eu trabalho junto com líderes, seja como mentor, como coach, eu percebo exatamente isso. Muitas vezes o líder se confia muito no seu talento e ele esquece da disciplina. É fácil perceber, principalmente que líderes que vêm muitas vezes de baixo, quando ele assume uma posição mais avançada, quando ele assume uma posição de comandamento, ele começa a deixar de fazer o que tem que ser feito e ele começa a fazer o que ele gostaria de fazer. E a grande verdade é que o líder, ele precisa fazer o que tem que ser feito. O líder tem que fazer aquilo que precisa, que a empresa precisa, não o que ele gosta. Durante muitas vezes eu costumo dizer que as pessoas acham que liderar no exército é muito fácil. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu quero dizer para você que não é assim. Definitivamente não é assim. Se eu não chegar de manhã com o meu coturno limpo, se eu não chegar de manhã com a minha barba feita, se eu não chegar de manhã com o meu cabelo cortado, se eu não tiver na segunda-feira de manhã extremamente impecável, o meu soldado vai se dar o direito de não estar impecável. Se eu não aprimorar o meu preparo físico, se eu não aprimorar as minhas técnicas militares, o meu soldado vai também se permitir não fazer isso. Todos os anos a gente faz diversas marchas. A gente faz marcha de 12, marcha de 8 km, marcha de 12 km, marcha de 16 km, marcha de 24 km. E aí você pergunta assim, Medeiros, você gosta de fazer isso? É claro que não! Hoje eu sou tenente-coronel, já passei do terceiro quarto da carreira. São mais de 27 anos de serviço. Você acha que eu gosto de fazer marcha de 8 km, de 12 km, 16 km, carregando mochila, carregando armamento, extremamente pesado? Você acha que eu gosto com quase 50 anos? Eu quero dizer para você que eu não gosto. Mas eu como líder tenho que estar lá na frente. Eu como líder tenho que andar os 4 km por hora.
Eu, como líder, tenho que andar 1 hora, descansar 10 e daqui 10 minutos levantar de novo e iniciar um novo movimento. Porque essa é a disciplina. É isso que rege o manual. E o time do Palmeiras ontem deu um banho. O time do Palmeiras ontem ele deu uma aula de disciplina. Ele deu uma aula de companheirismo. Ele deu uma aula de espírito de corpo. Você via o time do Palmeiras concentrado. Eles não perdiam uma bola, eles disputavam todas as bolas. Você via o time extremamente ligado. E o mais engraçado é o seguinte: quando você é uma equipe que se confia no talento, quando você é uma equipe que confia muito na sua capacidade individual, como é o time do Flamengo, o Gabigol confia nele, o Bruno Henrique confia nele, o Arrascaeta confia nele, aquela galera confia muito no talento que tem. E eles acham que a qualquer momento eles vão fazer assim e tudo vai dar certo. E o time do Palmeiras não. Taticamente extremamente obediente. Porque eles acreditavam que o time é mais importante do que qualquer valor individual. Aí você deve estar perguntando assim: Medeiros, então você está querendo dizer que eu não devo confiar em mim? Não, eu acho que você deve confiar em você. E você deve saber que se você faz parte daquele time que está disputando uma final é porque você tem muito valor. Mas talvez o seu valor ele é realçado quando você divide com os outros as funções táticas daquilo que você está fazendo. Talvez você seja um excelente líder. Talvez você seja um excelente supervisor, um excelente coordenador. Mas isso não faz de você um super-herói. Isso não faz de você não ouvir, não estar junto, não aprender com o restante do time. Obediência é uma das coisas muito interessantes. Disciplina é um dos grandes vetores do sucesso. Quando eu tive a honra, o prazer, e uma das coisas mais bacanas que eu fiz na minha vida, que eu mais sinto orgulho, foi ser cadete do Exército. Eu fui cadete da Academia Militar das Agulhas Negras. E durante 4 anos tinha uma frase que ficava grafada no pátio de formaturas: cadetes, ides comandar, aprender e obedecer. Cadetes, vocês vão ser líderes, aprendam a serem liderados. Cadetes, um dia vocês vão ser líderes e vão precisar ensinar o time de vocês a serem disciplinados. Então sejam vocês primeiro o vetor da disciplina, da ordem, de fazer as coisas que tem que ser feito e não aquilo que você gosta ou aquilo que você acha que tem que fazer. Mas nessa partida de futebol eu aprendi uma segunda coisa muito interessante, tá certo? Entre a genialidade e o preparo, eu prefiro 1000 vezes o preparo. Você percebia ontem assistindo o jogo que o time do Palmeiras, ele estava totalmente encaixado. E você percebia que eles treinaram aquela formação. Você percebe que quando o técnico, o Abel, ele mudou as peças de lugar, aquelas peças que foram mudadas não sabiam exercer a nova função. E há mais de meses ele vem treinando isso. Ele teve um jogo contra o Atlético Mineiro que, antes da final da Libertadores, que ele colocou o time exatamente igual o time que ele entrou ontem. Exatamente igual. Colocou 3 pessoas na linha defensiva, tá certo? Defendeu com 5, tá? E ele fez o mesmo jogo com o time do Atlético Mineiro. E o mais engraçado é que ele venceu o Atlético Mineiro. E aí então ele começou a aperfeiçoar essa tática e essa técnica do jogador dentro de uma nova função. E o engraçado é que o time do Flamengo sempre joga igual. Os mesmos jogadores sempre jogam na mesma posição. Isso mostra o seguinte, que o preparo venceu o gênio. E muitas vezes, pessoal, a gente acha que eu não nasci gênio, eu não nasci com uma áurea diferente, eu não nasci com a inteligência do Zuckerberg, eu não nasci com a inteligência do Elon Musk, eu não nasci tão esperto e tão
inteligente para negócio, como fulano, como Beltrano. Eu não escrevo como ciclano, como Beltrano. A grande verdade é que não necessariamente os gênios são gênios porque eles nasceram com algo diferente. Talvez o gênio se torne gênio de tanto que ele se prepara para fazer algo com excelência. E o que o Palmeiras fez ontem, dentro de campo, em termos de marcação, em termos de visão tática, em termos de anular as alternativas do adversário, foi genial. E eu digo para você, como flamenguista, eu senti vontade de ter um técnico como o do Palmeiras. Como flamenguista, eu senti vontade de ter um técnico como o do Palmeiras. Alguém que consegue mostrar o valor do preparo, o valor do treino. Eu tenho alunos, fui coordenador de curso de palestrante por mais de 3 anos, e na minha mão passavam mais de 1000 alunos por ano. E uma das coisas mais difíceis de colocar na cabeça do aluno é: aluno, você precisa treinar. Aluno, você precisa treinar. Se você quer ser um grande palestrante, se você quer ser um grande mentor, se você precisa dar palestra para 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, para um dia você dar palestra para 1000 pessoas. O aluno quer começar dando palestra para 1000 pessoas. O líder quer começar liderando 1000 pessoas. E não dá certo. E uma das coisas que eu aprendi no exército, que não existe nada melhor do que o treino. Quando eu entrei na Academia Militar das Agulhas Negras, eu aprendi a liderar 4 homens. A gente tem uma estrutura tática chamada esquadra, que você aprende a liderar uma esquadra. No ano seguinte, você aprende a liderar um grupo de combate. Um grupo de combate tem 10 homens. No ano seguinte, você aprende a liderar um pelotão tem 30 homens. E no 4º ano da academia, você aprende a liderar uma companhia que tem 120 homens. Perceba, você treina um ano, 4 pessoas. Você treina mais um ano, 10 pessoas. Você treina mais um ano, 30 pessoas. Você treina mais um ano, 120 pessoas. E quando eu tenho 10 anos de formado, eu vou fazer um mestrado para eu aprender a liderar mais de 500 homens. É treino, é preparo, não é genialidade. Muitas vezes as pessoas falam assim: Medeiros, cara, que show, cara, foi muito bom trabalhar contigo, pô, tu é um líder bacana. Todo mundo que me conhece me chama de comandante, eu sou um cara extremamente tranquilo, não sou comandante porque eu dito regras. Muitas vezes as pessoas me chamam de comandante porque eu aprendi a liderar. Eu aprendi a olhar por dentro do subordinado e saber identificar onde ele atua melhor, saber identificar como falar com ele, saber identificar como motivá-lo, saber identificar como que eu vou dizer para ele qual é a posição dele dentro do time. O que o Abel Ferreira ontem ensinou para o Renato Gaúcho é que a malandragem e a irresponsabilidade dá certo até o capítulo 1. O que o Abel Ferreira ensinou ontem para o Renato Gaúcho: Renato é conhecido como boleirão, que é motivador, que chega lá e levanta o vestiário, que põe os jogadores para cima, com mensagens motivacionais. Isso vale até o capítulo 1. O líder não é aquele que motiva. O líder é aquele que ensina o seu subordinado a se automotivar. O líder motivador tem a equipe motivada enquanto ele está presente. O líder que ensina o seu liderado, tirar de dentro a vontade de ganhar e de vencer, ele pode não estar perto, que o subordinado vai continuar com a mesma vontade. Quando você olhava ontem o time do Palmeiras, eles não piscavam. Era o tempo todo. Era o tempo todo disputando todas as bolas. E o Abel Ferreira, no lado de fora do campo, orquestrando os movimentos. Mas você via que existia algo diferente. Que os jogadores estavam extremamente focados naquilo que estavam fazendo. Enquanto os jogadores do Flamengo, toque para o lado, toque para o outro. Um tentava de um jeito, outro tentava do outro. A bola batia no pé do Gabigol, ele tentava fazer de um jeito. Não procurava talvez o melhor companheiro, mais bem posicionado. Exatamente, estava nítido. O time do Flamengo, a
acreditava na genialidade que realmente eles têm e são jogadores diferenciados. O time do Palmeiras acreditava no preparo, acreditou no que foi treinado, acreditou naquilo que foi extremamente ajustado nos treinos. E um símbolo dessa dicotomia são os dois Filipes. O Flamengo tem um Felipe e o Palmeiras tem um Felipe. O Flamengo tem um Felipe Luiz, craque, gênio, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, disparadamente. Mas estava vindo de lesão, estava machucado. Ele já tem mais de 30 anos. Então era um jogador que, apesar de ser gênio, ele não estava preparado para jogar. O time do Palmeiras tinha um outro Felipe, que é o Felipe Melo. Não é um gênio, é um bom jogador, mas ele ficou no banco. E quando começou o jogo, os comentaristas diziam assim: poxa, por que o Abel não vai entrar com o Felipe Melo? Por que o Abel não vai botar o Felipe Melo para jogar? O Felipe Melo tem que jogar. E o Felipe Melo tem 35 anos, é da idade do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz é um ótimo jogador, eu sou fã do Felipe Luiz, gosto dele, para mim é um dos jogadores mais íntegros do Flamengo. É um cara que veste a camisa, é um cara que tá junto. Não é crítica nenhuma ao Felipe Luiz, pelo contrário. Talvez seja um dos jogadores do Flamengo que eu mais tenho carinho por ele. Mas você via nitidamente que ele estava em campo pela sua genialidade e não pelo seu preparo. O primeiro gol que o Flamengo tomou foi numa falha do Felipe Luiz, craque, mas mal preparado para aquele jogo. Quando o Palmeiras estava já de 2-1 e o jogo começou a ficar muito nervoso, adivinha o que o técnico do Palmeiras fez? Trouxe o Felipe dele, o Melo, e colocou no campo. Porque ele é xerifão, ele é aquele cara que põe o time para frente, que briga, que tá junto, que motiva os companheiros. Ele chamou o Felipe dele, que sabia que ele não podia jogar durante muito tempo. Faltava apenas 20 minutos. E ele falou: esses últimos 20 minutos eu preciso que você dê o máximo que você pode dar. De 120 minutos, ele colocou o Felipe em 20. Talvez ele tenha aprendido que o preparo é melhor do que a técnica. O Felipe Melo do Palmeiras não estava preparado, apesar de ter técnica. E ele só usou 20 minutos do jogador. O Felipe Luiz do Flamengo não estava preparado, apesar de ser extremamente técnico. Mas o técnico do Flamengo ficou com medo de não colocar o Felipe Luiz. E pior, o Flamengo tem um lateral esquerdo, Ramon, um excelente garoto. E o técnico do Flamengo ficou com medo de colocar o Ramon no lugar do Felipe Luiz. A quarta lição que eu tiro desse jogo de ontem é que o investimento ele é menos importante do que o estudo. O investimento ele é menos importante do que o estudo. Eu venho de uma família humilde, eu venho de uma família do interior, de uma cidade de 30 mil habitantes, e durante a minha vida inteira eu estudei numa turma onde o valor monetário das pessoas, dos meus amigos que dividiam a turma comigo, era muito maior do que o meu. Os pais pagavam inglês, professora particular, um monte de coisa. Minha mãe mal conseguia pagar a minha mensalidade. No final do terceiro ano, eu acho que eu fui o único daquela turma que foi aprovado numa universidade federal. Dos meus amigos que tinham aula de inglês, aula particular, que tinham os melhores professores, a grande maioria passou na universidade particular. Eu não estou desmerecendo quem passa em vestibular particular, não estou desmerecendo, nem acho que é errado ter professor particular, não acho que é errado de jeito nenhum você colocar o filho no inglês, é uma deficiência que eu tenho até hoje. Meus filhos, os dois estão numa escola de inglês. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nada substitui o estudo. O técnico Abel Ferreira estudou cada jogada que o Flamengo tem. Ele estudou
cada movimento de cada jogador. Ele sabia, inclusive, que se o Renato tirasse um jogador e colocasse outro, ele já sabia o que fazer. Ele estudou todas as variações táticas que o time do Flamengo tinha. O time dele tem uma folha salarial muito inferior à do Flamengo. O investimento do Palmeiras é muito inferior ao do Flamengo. E aí você vai perguntar assim, Medeiros, por que o Palmeiras venceu o Flamengo? Porque estudou mais o adversário. Porque se preparou mais. Quando eu passei na Universidade Federal e quando eu passei na Academia Militar das Agulhas Negras, não é porque eu tinha uma família abastada e nem porque meu pai despejou um caminhão de dinheiro na minha vida. Mas é porque eu estudei mais. É porque eu acordava de manhã, eu ia até 2 da manhã estudando. Eu ia até 1 hora da manhã estudando. É porque a minha parede, a parede do meu quarto, era lotada de fórmulas. E todo dia eu tinha que entrar e sair do quarto. Quando eu saía de manhã do quarto, eu lia todas as fórmulas. Quando eu entrava para dormir, eu lia todas as fórmulas. E às vezes, a cada mês eu trocava. E aí eu tinha que ler a parte de biologia, de geografia. Cada mês eu ia trocando as matérias. E ia lendo aquilo ali, ou para dormir, ou para acordar. É por isso que eu passei. Eu passei foi por isso. Eu entrei num curso de formação de palestrante com 850 palestrantes. Muitos desistiram. E eu tenho dado palestra em diversas empresas do Brasil, falando sobre liderança, gestão de equipe. Mas e por que eu tô lá? Não é porque eu sou gênio e nem porque eu tenho algo especial. É porque eu estudo. É porque todos os dias eu leio. Hoje eu acordei 5 horas da manhã num domingo. Fiz as atividades que eu tinha que fazer. Dei a minha corridinha. Peguei o livro e fui ler. Fui ler sobre liderança, sobre gestão. Você está olhando essa prateleira aqui? Ela não é à toa não. Eu só compro um livro quando eu leio outro. Eu estou terminando um livro hoje e segunda-feira eu compro outro. O estudo é mais importante que o investimento. Não adianta nada o Flamengo investir em diversos jogadores se ele não tiver uma equipe que estuda os adversários. Não adianta nada você ter um time contratado a peso de ouro. Não adianta nada você pagar bem. Não adianta nada você ter um time extremamente qualificado que estudou em Harvard. Se os seus colaboradores não tiverem dentro de si a vontade de estudar e de se aperfeiçoar a cada momento. Eu costumo dizer que a perfeição não existe. E quem é escravo da perfeição é um eterno infeliz. Porque não existe perfeição. Agora, quem não é escravo do aperfeiçoamento não vence. Porque o aperfeiçoamento é real. E o aperfeiçoamento é diário. O time do Flamengo não venceu o jogo porque eles se acham tão bons que não precisa treinar. Não precisa se aperfeiçoar. Não precisa estudar o adversário porque a gente é bom demais. Nós somos os melhores jogadores, os mais bem pagos, os melhores da América. Não precisa estudar. A gente sabe o que faz. Exatamente por isso, por causa dessa prepotência, por causa de não ser um amante do aperfeiçoamento, a gente ficou em segundo. E por incrível que pareça, todo mundo fala, ficar em segundo é ótimo. Mas ficar em primeiro é excelente. Ser o primeiro é demais. E a quinta lição que eu tiro desse jogo de ontem é que a vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é mole. Hoje eu acordei 5 horas da manhã, fiz as minhas tarefas, li meu livro, minha esposa está operada, o almoço eu que vou fazer, estou aqui gravando esse vídeo que tem mais de meia hora, tá certo? À tarde tenho diversas coisas para fazer, amanhã segunda-feira, 5 horas da manhã eu estou de pé. A vida é dura para quem é mole. Aí você fala assim, meu Deus, o que tem a ver com o jogo?
Jogador do Flamengo, Andrés Pereira, ganha 600 mil por mês. Sabe por que o Flamengo perdeu? Porque ele entrou de pé mole na bola. Ele entrou de pé mole e escorregou. E hoje a vida dele está extremamente dura. Porque existem 45 milhões de flamenguistas cobrando ele. Se você entra de pé mole, a vida para você vai ser dura. Se você é líder e é um líder de pé mole, a vida para você vai ser dura. E pé mole não é ser educado. Pé mole é ser assertivo. Ou melhor, pé duro é ser assertivo. Pé duro não é ser mal educado. Eu sou um cara extremamente educado. Quem convive comigo, os meus liderados, eu conto nos dedos talvez as pessoas que alguma vez eu fui mal educado com elas. E muitas vezes eu posso ter sido sem querer. Eu sou um cara extremamente tranquilo. Mas eu sou assertivo. Eu não deixo para amanhã o que tem que fazer hoje. Se precisar cobrar, eu cobro. Se precisar chegar junto, eu chego. Mas não chego aloprando, não chego xingando. O que eu estou querendo dizer para você é que a vida é dura para quem é mole, mas a vida é mole para quem é duro. O jogador do Palmeiras que foi duro ontem, ele deu entrevista depois do jogo, está em todos os jornais. O passe dele valorizou pra caramba. Sabe quantos minutos de jogo ele fez? 10. 10 minutos de jogo. Ele entrou no segundo tempo da prorrogação. Ele fez 10 minutos de jogo. 15 minutos de jogo ele fez. E ele é o cara mais falado. Por quê? Porque dividiu uma bola com o pé duro. Porque foi decisivo. E muitas vezes o líder tem medo de entrar na dividida. E mais uma vez eu digo, quem fica em cima do muro toma pedrada dos dois lugares. Então essas foram as 5 lições que eu tirei do jogo de ontem. A primeira lição que eu tirei foi, entre o talento e a disciplina, eu fico com a disciplina. A segunda lição, entre a genialidade e o preparo, 1000 vezes o preparo. Felipe Luiz, gênio, mas estava despreparado. Felipe Melo, ótimo jogador, estava despreparado, ficou no banco, não entrou. O técnico foi homem de botar ele no banco e falar, eu vou bancar você no banco, você não está preparado. Ah, mas eu sou o líder do time, mas você vai ficar no banco, você não está preparado. Você vai entrar, mas no momento certo. Terceira lição, entre a mesmice e a coragem, seja corajoso. O técnico do Flamengo foi mesmice, colocou o jogador por causa de nome. O jogador não estava preparado fisicamente. Ficou com medo de assumir a responsabilidade de técnico e colocar quem estava mais preparado. Colocou quem tinha mais nome. Perdeu o jogo. O técnico do Palmeiras foi corajoso. Sabe o que o técnico do Palmeiras fez? Ele tirou o melhor jogador em campo e colocou o cara que fez o gol. O camarada que fez o gol, o Davidson, entrou no lugar do Veiga, que era o melhor jogador do Palmeiras. O melhor jogador do Palmeiras. Ele tirou e colocou o cara que fez gol. Coragem. Se ele tivesse perdido o jogo, talvez tivesse sido avacalhado, porque tirou o melhor jogador do Palmeiras. Visão. Ele percebeu que a zaga do Flamengo estava frágil, que precisava ter alguém entre os dois zagueiros. E foi corajoso de pegar o craque do time e botar no banco. Para não desfazer o sistema defensivo, ele tirou o craque do time. Entre a mesmice e a coragem, entre a zona de conforto e a coragem, entre a segurança e a coragem, eu luto sempre pela coragem. Quarta lição, entre o investimento e o estudo, é sempre o estudo. E a última lição que eu falei para você, a vida é dura para quem é mole. Se você continuar entrando de pé mole na sua empresa, ela vai quebrar. Se você continuar entrando de pé mole com a sua equipe, ela não vai bater a meta. Se você continuar sendo pé mole nas suas decisões, com você mesmo, na sua autogestão e no seu autogerenciamento, não vai dar certo. Jogador do Flamengo, Andrés Pereira, craque. Era um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. Mas ele saiu extremamente execrado pela torcida, porque entrou de pé mole. A vida não é para quem entra de pé mole. A vida é para quem entra de pé duro. E eu quero dizer para você, 2021 está acabando e 2022 inicia daqui a um mês. Se esse ano você entrou de pé mole, eu quero convidar você para 2022 entrar de pé duro, dividindo todas as bolas, não se permitindo perder nenhuma delas.
porque o gosto da vitória é maravilhoso, mas o gosto de ser segundo colocado é amargo. Em 2021, que você seja o primeiro colocado naquilo que você se propôs a fazer. Que você bata todas as metas, que você seja um líder que não tem vergonha de usar a sua camisa e que você aprenda a ressignificar as suas derrotas em vitória. E eu espero você no pódio em 2022. Até lá!